você tava falando do coração. Aí você começou a fazer o coração, sua família... Eu falei, será que isso também deve ser errado? Aí eu comecei a falar, não, se eu escolher lugares na cidade que estão abandonados, muros que já tem pichações e várias pichações, talvez eu não incomode as pessoas que são os proprietários desses espaços, porque querendo ou não, todo muro tem um dono, né? E eu gosto de pensar que a rua é onde não tem dono. Existem as propriedades privadas e as pessoas se cercam em muros, em cercas, e elas são donas daqueles espaços, mas tudo que conecta uma coisa com a outra não tem um dono. E esse é o lugar onde eu resolvi me apropriar como dono, porque aí eu fui para a rua, olhando a rua como eu sendo dono dela, eu podendo escolher onde eu queria pintar. Nossa. E eu falei, isso não é errado. E eu vou sustentar que isso não é errado. Porque, inclusive, se alguém achar que é errado, eu me comprometo a ir lá e reformar a parede dela e apagar aquela pichação. Então, nunca me chamaram para poder fazer isso. Mas eu sempre avisei, eu sempre falo. Sempre que eu tenho um espaço, eu falo, ó, se você não gostou daquele coração e você foi dono daquele muro, você se sentiu machucado, ofendido ou lesado, você pode me ligar, eu tenho no Instagram aqui, eu tenho meu telefone, tenho e-mail, e eu vou providenciar toda a restauração daquilo ali. Então, assim, isso foi uma provocação. Porque eu fiquei até pensando, eu falei assim, se um dia moverem um processo contra mim e falar que eu estou destruindo o patrimônio público, como é que seria essa matéria, né? Jovem artista, picha corações pela cidade. Não faz muito sentido, né? Você entende? Então, assim, eu comecei a defender essa posição que eu tinha e esse chamado, porque foi algo muito espontâneo quando nasceu. Nasceu em 2015 o Coração de Rua, de uma forma não planejada. Eu tava andando na rua depois de deixar o meu carro na oficina e vi o tapume ali na T7, falei, vou fazer uma pichação ali, velho, vou escrever alguma coisa, porque todo mundo para com o carro no sinal e olha ali, eu quero passar uma mensagem. Só que na hora que eu tava fazendo, me veio essa força de falar, desenha algo que vai melhorar o dia a dia de alguém. E aí foi direto pro coração, né, velho? Eu fiz um coração redondinho daqueles normal que tem no Instagram. E aí eu fui pintar esse coração e a tinta da madeira puxou. E aí eu contornei de dentro, de novo, até ele fechar. E aí, naquilo, meu coração já deu uma disparada como se eu estivesse cometendo um crime, velho, assim, alguma coisa errada. Só que eu fui entender que, na verdade, aquilo ali só tava me mostrando que eu deveria continuar a fazer. Porque quando você toca o seu coração com alguma coisa, velho, você sente aquilo ali diferente. Sim. Você sentiu que não é medo, não é ansiosidade, não é o chamado. E aí aquilo tocou forte. Eu falei, na hora eu já fiz outro do lado. Atravessei a rua e fiz outro, e de 2015 pra cá eu nunca mais parei. Já percorri aí mais de 12 países espalhando esse coração de rua. Nova York. Quantos corações você já fez? Cara, assim, por alto. Não dá pra calcular certinho, mas eu tenho certeza que foi mais de uns 4 mil, velho. Em Goiânia foi mais de 2 mil, com certeza. Porque até hoje eu nunca paro de fazer. É engraçado que eu tô andando na cidade, aí eu vejo o lugar, a minha visão puxa pro lugar, e aí não tem o coração lá. Eu falo, ali precisa de um coração. E eu vou lá e faço, aí passa 2 dias, 3 dias, a galera já começa a marcar. Mais um coração novo, olha aqui o que eu achei e tal. E tem gente que não gosta não, cara. Tem algumas pessoas que não gostam, é incrível. Eu já recebi várias críticas, pesadas, inclusive, assim, no meu Instagram, falando que eu sou um marginal, que o que eu faço é irritante. Eles não conseguem mais olhar para as ruas e não ver o coração, que eles têm que ver o coração, não tem como fugir. Eu falo, então é isso que eu quero. Isso aí. Eu quero que você lembre todo dia que existe uma voz, um chamado, uma imagem que te provoca a ser o artista que você é, que te provoca a ter um olhar carinhoso para a rua. Porque uma vez que eu espalho corações na rua, eu obrigo as pessoas a olhar para a rua não com o desprezo que todos nós normalmente olhamos. Muitas pessoas moram em Goiânia e nunca viram o coração pintado. Então, aonde que essas pessoas estão olhando? Estão olhando para dentro delas, só para o carro delas, para a vida delas, para os problemas delas. E aí, quando ela ganha essa percepção da rua, cara, ela é uma mudança de fase, porque aí você começa a olhar a rua real, você começa a olhar quem mora na rua, você começa a olhar as praças, como elas estão, as pessoas que estão trafegando. E aí você começa a ter mais sensibilidade. Então, a arte ensina a gente a ter sensibilidade do mundo. E parar de olhar as coisas com um óculos, com uma lente embaçada, saca? E ela te dá
profundidade pra você Você vê enxergar realmente o mundo. a beleza que tem ali, né? Você vê, e Você aí você não começa a fica- enxergar a beleza em tudo, inclusive no Sensacional. que é feio, velho. Existe um Sensacional. conceito japonês, chama wabi-sabi, que é basicamente o belo, ele é composto pelo que é feio. Se você tira o feio, você perde a beleza. Então as pessoas estão nessa, elas estão querendo coisas perfeitas, elas estão querendo corpos perfeitos, elas estão querendo imagens perfeitas, e aí acaba, velho, que fica feio. Demais. E é notável que fica feio. A porque busca pela perfeição te a faz busca ficar pela feio. perfeição te leva à derrota Sim. visual. Sim. Então, assim, isso ensina muito a gente, sabe? O artista, a entender também o erro dele. Porque a arte ela é uma sequência de erros. É um erro atrás do outro. Se você estiver disposto a se tornar um artista, você tem que abraçar o erro que como estar sua disposto a matéria-prima. Sabe? E você tem que errar. A minha pintura, ela fala disso. Ela é basicamente uma sequência de coberturas. Eu vou cobrindo até eu chegar num lugar onde eu sinto que criou-se uma composição, que criou-se uma história. Mas eu pinto muitas telas por cima delas próprias, sabe? Se for fazer um raio-x daqui 100 anos do artista Homero, o que ele pintava, vai ver centenas de telas uma em cima da outra Uma ali. em cima da outra. Arte em cima E aí de no arte. final aparece uma coisa, né? Aparece só a interface da arte. Toda aquela história registrada fica a critério do artista. Ficou pra mim. O processo todo ficou pra mim. Eu que usufruí daquele aprendizado, Sim, daqueles erros, sim. né? Então eu gosto de olhar a arte como essa sequência de erros que nos ensina muito, velho. Massa.